Bom, pessoal, vamos iniciar, né, agora pontualmente às 16 horas, com o nosso encontro de hoje. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos ver se vai ficar bom para todo mundo assistir. Tá aí, ó. Então, esse encontro faz parte da nossa trilha formativa da longevidade deste ano de 2026. Eu recebo na sala hoje Helena Martins, que é mentora de negócios e que vai trabalhar conosco o tema inovação e inteligência artificial, uma reflexão sobre os benefícios da tecnologia, né? Essa é a pauta de hoje. Eu vou fazer uma rápida abertura, vou falar das novidades dos 10 anos da rede. Vamos entrar então na pauta principal de inovação e inteligência artificial e depois vou anunciar o que vem por aí, né, de algumas outras novidades. Eu não vou me apresentar, porque acho que todos na sala, né, que estão aqui me conhecem, né, basta dizer que eu sou a fundadora, diretora executiva da Rede Longevidade e exerço papel também de educadora social, que é o que eu, né, nesse momento aqui, um pouco como anfitriã e educadora, venho exercendo nessa função. A Rede Longevidade, temos algumas pessoas que talvez possam ainda não conhecer o nosso trabalho da rede, porque a sala é aberta para todo mundo participar. Então, a Rede Longevidade é uma organização sem fins lucrativos e a gente promove a educação e longevidade para os 60 mais de hoje e para os 60 mais do futuro, como eu, que estou aí com 47 anos, feitos recentemente. Obrigada pelas felicitações de aniversário aí de quase todos que estão aqui, que me mandaram os parabéns, muito obrigada. E nesses 10 anos de rede de longevidade, a gente já alcançou mais de 1,5 milhão de pessoas através das nossas diversas soluções educacionais. Já recebemos alguns reconhecimentos, como o selo do AR, de Gestão e Transparência, de Instituição que Inspira, pelo Lab Longevidade, e a categoria Prata no Prêmio B-Story 2025, esse ano. Aliás, 2025 foi o prêmio eleito no final do ano passado e entregue esse ano. Bom, o que a gente faz na rede? A gente tem 3 pilares: o educar para transformar, que são momentos como esses, né? Que a gente faz rodas de conversa, palestras, workshops, formações, eventos. A gente tem um momento de gerar conhecimento para disseminar, então a gente tem inúmeros textos no nosso blog, vídeos para redes sociais, websérie no YouTube, Planner, entre outras. E temos também atuação em rede. A gente tem um site para conexão de mais de 700 iniciativas. A gente tem as nossas premiações que valorizam os nossos parceiros e as nossas redes de lideranças que foram formadas nos últimos 4, 5 anos através do trabalho do STAR, né, da nossa formação de lideranças para a longevidade. Bom, vocês lembram que a gente falou que iniciaríamos as comemorações para os 10 anos da Rede Longevidade? Então, nós já inauguramos a nossa coleção de camisetas sociais. E nessa coleção de camisetas sociais, a gente vai trazer os ícones de celebração dos 10 anos da Rede Longevidade. E a ideia é: leve com você os 10 anos da Rede Longevidade. Então, se vocês entrarem lá na loja, depois a gente vai mandar o link lá no grupo, loja.redelongevidade.com.br, você vai ver todos os modelos de blusas, são vários modelos de camisetas que vocês vão poder escolher. Vão ter todos esses selos de todas essas cores e vão ter todos esses ícones com todas essas cores. E aí, quem gostar e quem quiser colaborar, como vocês sabem, a venda de qualquer produto da Rede Longevidade é revertida pela própria, né, para a própria causa, para a atuação do nosso trabalho gratuito, do nosso trabalho com a sociedade. Então, fiquem à vontade, quem quiser celebrar conosco, também vestindo a nossa camisa de 10 anos. E outra novidade é o 10 anos de histórias, Nossa Gente. Então, a gente quer contar os 10 anos de história através de depoimentos da nossa gente, ou seja, de vocês, das pessoas que fazem parte da nossa história. E as inscrições são livres. Como que vai funcionar? Tudo isso vocês vão receber lá no grupo, tá, pessoal? Não precisa se preocupar. A gente entende que a sua história também faz parte dos nossos 10 anos. Então, vocês vão escrever ou em formato de texto, ou gravando um pequeno vídeo e enviando para o nosso número de WhatsApp, tá? Lembrando que são os 10 anos de rede, é alguma coisa que você viveu nesses 10 anos com a rede, tá? Então, esse é o tema principal. Se vocês forem gravar no celular, aqui tem umas dicas para vocês gravarem no celular. Olha, grave sempre com o celular na vertical, que é em pé, dessa forma assim, ó.
tá? Posicione o celular na altura dos olhos para ficar bem próximo aqui a você, né? Um local bem iluminado, porque se estiver muito escuro, o vídeo fica escuro, né? De preferência com luz natural. Luz natural é assim, gente. Eu, por exemplo, estou num ambiente que é, né, no meu escritório, mas eu estou recebendo a luz da tarde aqui no meu rosto. Então tem uma luz natural aqui, não é a luz que eu acendi no interruptor, tá? Então isso também funciona. Evite lugares com muito barulho e fale de forma clara, né? Porque às vezes a gente fala rápido, eu mesmo sou uma que fala rápido. E às vezes no vídeo a gente precisa falar de uma forma mais pausada para que as pessoas possam nos entender. Olhar para a câmera e não para a tela. Então tem uma câmerazinha bem aqui, né, no inicinho aqui da tela, onde eu estou apontando, ó, bem pequenininha. E às vezes a gente fica olhando para o celular, mas não olha para a câmera. Deixar o seu rosto centralizado na imagem. Quando você colocar para filmar o seu rosto, você vai sentir se ele está, né, torto, se ele está centralizado. E manter o celular firme, segurando com a mão firme. Se você ficar fazendo muito assim, ó, o seu vídeo vai ficar todo tremido, tá? Qualquer dúvida, esse nosso número de WhatsApp vai estar à disposição de vocês. E se vocês quiserem gravar uma primeira vez, mandar para a gente, olha se ficou bom, se ficou legal, etc. A gente olha, se não ficou, a gente vai, né, ajudar vocês a fazer alguma correção. E quem não quiser fazer com vídeo, faz com texto, né? Escreve para a gente o que gostaria de deixar como testemunho. Fica a critério de vocês. Alguma dúvida aqui? Até agora? Tudo tranquilo? Oi, Nancy. Tudo jóia, tranquilo. Oi, Helena, pode falar. Quanto tempo o vídeo? Boa. Geralmente, a gente pede para as pessoas fazerem um vídeo de 1 minutinho, para a gente ter mais facilidade de divulgar nas redes sociais. Eu vou pedir Uhum. depois para a Jéssica colocar essa informação aqui nas orientações, para quando for mandar para as pessoas, a gente ter essa referência de tempo. Brenda, quer acrescentar alguma coisa? Gente, pode ficar tranquilo que se vocês tiverem com vergonha, achar que errou, alguma coisa assim, a gente tem uma equipe de edição aqui. Então, vocês podem mandar, pode falar, a gente pensa nesse tempo de 1 minuto, mas se tiver uma coisinha ali para mudar, pode deixar que a equipe aqui dá uma ajeitada, tá bom? Isso, as meninas são incríveis, vocês já conhecem, Brenda e Jéssica, que vão liderar esse trabalho, e a Brenda ainda tem também uma equipe que trabalha com ela. Então, vai ser só chegar, gente, só mandar pra gente, e a gente vai ter o maior prazer em transformar com carinho uma visão que honre a história de vocês conosco, que é o que, no final de contas, importa pra gente nesse trabalho, tá? Bom, e aí, para introduzir a Helena, né, e o tema de hoje, de inovação e inteligência artificial, antes de passar para ela, eu queria trazer uma explicação desse momento, né, desse momento da trilha e do porquê que nós escolhemos esse tema, né, para esse momento. Então, primeiro, gente, essa trilha que a gente está fazendo mensal, né, de encontros mensais, ela foi pensada através do nosso encontro de planejamento participativo. O que significa isso? No início do ano, em fevereiro, não sei se foi fevereiro, foi março, agora não me lembro mais. Mas enfim, no início do ano a gente convidou vocês para estarem conosco com a gente no encontro de planejamento participativo e vocês votaram os encontros que seriam apresentados ao longo do ano. Então, o tema de hoje é reflexo dessa votação, está entre os mais votados, tá? Essa nossa trilha, ela é uma evolução da sala de estar. A sala de estar era um momento que foi criado para a gente encontrar os, vamos dizer assim, egressos da formação do estar, as pessoas que tinham feito a formação, e aí a gente quis abrir para fora, e por isso o nome ficou limitando um pouco a participação de quem não era, né, dessa formação. Isso vai de encontro à nossa crença de que é preciso oferecer iniciativas de educação continuada, ou seja, todo mês as pessoas podem aprender coisas novas conosco, podem trocar as suas experiências, né? Então, é um aprendizado de mão dupla. Também isso está permitindo que a gente alcance novos públicos, então a gente está percebendo que a cada sala vem pelo menos uma ou duas pessoas novas, e daqui a pouco vem mais, e vem mais, e vem mais, né? E vocês também vão ter acesso a um certificado de participação em todas as trilhas, né, os momentos da trilha que vocês
participarem com a gente aqui, tá? Bom, e aí falando de inovação e inteligência artificial, para introduzir Helena, eu quis trazer uma fala para vocês aqui hoje da minha percepção sobre essa conversa. Eu intitulei lado A, lado B. Por que eu quis falar lado A, lado B? Porque a gente tem um lado A que é maravilhoso, de uma inovação e de uma inteligência artificial que constrói, que traz benefícios, que é um pouco do que a Helena vai mostrar para a gente. E a gente tem o lado B, que é o que a exclusão digital pode gerar e o que tem acontecido no cenário brasileiro diante disso, né? Nós procuramos aqui na rede ter uma visão crítica acerca dos temas que a gente trabalha, e por isso eu vou fazer essa pequena introdução, vou passar para a Helena, e aí lembrem-se que a gente tem um espaço aberto para depois todo mundo poder colocar suas reflexões, seus questionamentos, as suas dúvidas, tá? Então, primeira coisa, a exclusão digital é um fenômeno, né, que está conectado a pelo menos três elementos para a população idosa. Primeiro, aparelho. Às vezes nós temos aparelhos que não são suficientes em relação a baixar um aplicativo mais potente, ou o acesso à internet, que é o segundo item que está aí. As pessoas estão em locais onde a internet não funciona muito bem e ela não tem condição de manter uma conta paga com dados disponíveis. E um aspecto muito ligado à educação, que é o letramento digital. O que é o letramento digital? É a pessoa entender o mínimo necessário para ela se posicionar nesse ambiente. Então, quando a gente fala, por exemplo, inteligência artificial, se ninguém nunca me explicou sobre isso, se eu tenho dificuldade de acessar a internet, se o meu aparelho não colabora, eu vou ter dificuldade de conversar sobre inteligência artificial. Então, a gente quer entender hoje o que é, os benefícios e tudo mais, mas a gente tem que entender que tem um monte de gente que não está nessa sala porque não consegue ter o Zoom para poder baixar e está com a gente aqui, com acesso à internet, né? Então, essa exclusão digital tem a ver com isso. Uma outra exclusão é uma exclusão educacional. De acordo com o IBGE, mais de metade, de 11 milhões de analfabetos brasileiros são pessoas idosas. Então, nós estamos falando aí de 5,5 milhões de pessoas idosas que são analfabetas. Você sabe que na rede de longevidade, a Helena Queiroz coordena um trabalho, né, de alfabetização de pessoas idosas, e ela já transformou a realidade de dezenas de pessoas nas comunidades na comunidade onde a gente atua, né, na região de Taquari ou do Alto Vera Cruz. Então, a gente sabe o peso que é as pessoas quererem participar, quererem se sentir incluídas e não conseguirem porque não foi dada a elas educação suficiente para isso, né? Então, é uma questão que vai afetar muito do que a gente está conversando aqui, né? 66% dos maduros, das pessoas acima de 60 anos, que não acessam a internet, apontam a falta de familiaridade. Então, mais uma vez, é o letramento digital, porque a falta de familiaridade se dá através do letramento digital. As pessoas não têm familiaridade com os instrumentos, às vezes têm medo de fazer alguma coisa e fazer errado, e isso gerar uma perda do aparelho, isso é um golpe que está circulando. Então, isso tudo vai dificultando que as pessoas participem dessa inovação toda que está disponível hoje para a sociedade, né? Então, a exclusão é um fato e eu acho que ela é importante ser marcada quando a gente começa uma conversa como essa, né? E a exclusão também dos serviços. Olha, o que eu já escutei de reclamação de pessoas, se não me engano, a Nancy que está aqui foi uma que falou da sua digital, que depois pode contar o caso também, Nancy, e facial, das pessoas que não conseguem fazer reconhecimento facial porque pede de um jeito que ela não consegue firmar, numa posição que ela não consegue entender, e os bancos também, que vão criando cada vez mais assinaturas digitais através de facial ou através de digital. Então, isso vai levando as pessoas para um caminho que elas não foram preparadas para percorrer. Então, eu acho muito importante que todos nós a gente tenha essa visão, tenha essa perspectiva, e aí possamos entender os benefícios sem a cegueira da exclusão. Ou seja, a gente sabe que esse cenário existe, mas a gente está aqui em especial com a participação da Helena Martins para falar dos benefícios dessa tecnologia, né?
E aqui eu coloquei duas imagens para vocês compararem. Olha aí, é a mesma família, e numa imagem você tem uma pessoa idosa num canto, isolada, e todas as demais vendo alguma coisa no celular, mostrando para outra alguma coisa no celular ali. E outra você tem uma outra tecnologia, que é o xadrez. O xadrez é um tipo de tecnologia. Tecnologia não é só celular, computador, etc., sendo partilhado por todos, tendo o protagonismo da pessoa idosa, do avô dessa cena, mostrando para todos as jogadas, como se faz, etc. e tal. E essas duas imagens foram feitas com inteligência artificial. Então, eu quis trazer uma comparação estética, visual, de dois cenários, um mais inclusivo, o outro mais excludente, né? Mas utilizando o recurso da tecnologia para mostrar que a gente pode criar imagens do jeito que a gente quiser. Coisas que, se eu for no Google, por exemplo, e digitar para buscar uma imagem, eu não teria exatamente esse mesmo recurso, com as mesmas pessoas, com o mesmo ambiente sendo demonstrado aqui para vocês, né? Bom, espero que vocês tenham curtido essa introdução. Depois a gente volta para falar no espaço aberto, porque agora eu passo a palavra para Helena. Ela é geóloga e geógrafa com mais de 30 anos de experiência como pesquisadora e gestora de projetos de inovação. Há 10 anos ela atua como mentora de startups de impacto socioambiental, além de ser autora de artigos científicos e livros de negócios. Ela cursou agentes de IA e automações na Casa Firjan, lá no Rio de Janeiro, né? Então, Helena, estamos muito orgulhosos de receber você. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Ai, obrigada, Michele. Eu primeiro queria registrar que eu estou muito contente de estar aqui, muito contente mesmo, porque nós, 50 mais, 60 mais, estamos literalmente mudando o mundo, né? Nós estamos mudando o mundo mais do que quando a gente era adolescente. Porque nós somos uma geração que está desbravando muita coisa. Nossa geração viu mudanças tecnológicas, né? Do telefone, meus avós tinham aquele telefone preto, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi um celular, a primeira vez que eu vi uma TV a cores, eu tinha 14 anos, e agora todas as mudanças são muito rápidas, né? Muito mais rápidas do que a geração da minha mãe está com 91 anos, do que a geração da minha avó. E, Michele, essa tua fala de olhar os dois lados da moeda, da IA, da inteligência artificial, é o que eu faço o tempo todo. Porque a inteligência artificial ela tem muita coisa boa, mas eu vou ousar dizer, se vocês me permitem, acho que ela tem muito mais coisa ruim. Tá? Agora, a gente, como é uma realidade, ela faz parte da vida agora e vai fazer parte cada vez mais. Isso não sou eu que acho, isso eu que monitoro muito essa área de negócios, estou vendo que essa é a realidade. Então, para que a gente possa fazer como a figura que a Michele apresentou, né? Uma pessoa de mais idade fora do jogo e uma outra dentro do jogo, a gente precisa entender do que a gente está falando, entender minimamente. E eu não sou uma pessoa de tecnologia, não, tá, gente? Eu estou falando com vocês aqui do Rio de Janeiro, que a Michele comentou. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu tenho 61 anos, eu tenho um orgulho da minha idade. Às vezes o pessoal fala assim, não precisa falar a idade. Eu falei, não, peraí, eu cheguei aos 61, não foi fácil, eu espero viver muito mais. Tenho duas filhas, uma de 28 e uma temporã que eu tive bem depois dos 40, que está com 20 anos, tive 41. Trabalhei muitos anos com inovação, né, com gestão de inovação lá no Centro de Pesquisas da Petrobras. E sou geóloga de formação e agora aos 60 anos me formei em geografia, que é um sonho que eu tinha. Eu gosto muito de geografia. Aí fiz como eu não vou cursar, quer dizer, não vou exercer a geografia, o que eu fiz um curso online, né? Porque eu queria um direcionamento para estudar geografia. Então, comecei com 57, terminei com 60, e agora já estou pensando na minha próxima graduação, que eu não sei se vocês viram, mas uma senhora se formou com 82 anos. Vocês viram no noticiário? Acho que era uma tenista, né, Michele? Ela se formou com 82 anos na Faculdade dos Círios. Então, eu estou sempre estudando e estou sempre fuçando as coisas. Então, venho falar com vocês sobre inteligência artificial, não como uma pessoa que entende pra caramba de tecnologia. Eu sou uma das pessoas mais enroladas com o meu celularzinho, sabe? Mas como uma pessoa que resolveu dar uma olhadinha nesse negócio aí que todo mundo está falando, usar para o bem, e também poder criticar, porque isso também, Michele, que você falou,
Os vieses inconscientes, né, a gente sabe que tem alguns aplicativos que não leem, isso agora está mudando, mas não liam rostos de pessoas afrodescendentes. A gente tem várias questões de segregação, né, de pessoas idosas com o uso da IA, porque lembrando que a inteligência artificial ela é programada por seres humanos, né, gente? Tá? Ela agora, a gente já está discutindo o quanto ela pode se descolar até dos seres humanos. Mas isso é uma outra história. Queria começar, Elisa, Nancy, Arnaldo, Luciana, Célia, que eu estou vendo aqui, são os que eu estou vendo aqui mais próximos, falando assim, que muita gente diz, a IA está bombando. Não, a IA está bombando. Agora, vocês sabiam que a IA não surgiu agora? Eu, de vez em quando, vou olhar aqui para a minha tela do lado, porque eu não fiz slides para a gente poder ficar batendo papo, olhando olho no olho, mas vocês sabiam que em 1950 já teve um cara chamado Alan Turing, tá? Que propôs uma forma de testar se as máquinas poderiam ter comportamento inteligente. 1950. E em 1956 é que foi cunhado oficialmente o termo inteligência artificial. Então, por que eu acho importante a gente saber isso? Porque quando alguém vira para mim e fala assim, como já aconteceu, né? Os 60 mais têm dificuldade. Meu amor, isso aqui IA não surgiu agora, ela surgiu em 1956, você sabia? Plim. Né? Então, o início da inteligência artificial foi em 1956. Depois teve várias mudanças, enfim, que não vem ao caso eu falar para vocês. Mas isso é muito importante a gente saber. Agora, a inteligência artificial, sabe o que eu comparo? Nancy, do Lenço Bonito, sabe o que eu comparo a inteligência artificial? Vou falar a você com uma vizinha ou um vizinho fofoqueiro. Juro para vocês. Sabe aquele vizinho, imagina uma vizinha fofoqueira, pode ser um vizinho também, né, Elisa? Que conta as fofocas toda para a gente, tá? E a gente sabe que pode ter até um fundo de verdade, mas que é melhor a gente dar uma verificada, porque, né? Porque o pessoal exagera. Aí é mais ou menos assim. Ela está evoluindo bastante, mas ela não é a dona da verdade. Porque como é que funciona a inteligência artificial? Né? Ela vai buscar na internet dados. E essa busca pelos dados para responder um questionamento seu, ela pode conter erros. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Eu fui hoje fazer mais uma pesquisa para encontrar um lugar para fazer pilates aqui perto de casa. Eu encontrei o lugar onde eu faço pilates usando inteligência artificial. Mas hoje eu fui testar de novo, porque ela dá respostas diferentes. Você sabe o que ela fez? Ela me respondeu, eu perguntei assim, depois eu mostro, tá, Michele, se tiver chance, o que eu escrevi. Mas eu quero um lugar para fazer pilates perto da minha casa, eu moro na rua Paissandu, Flamengo, quero que você veja boas avaliações e me dê sugestões. Ela deu várias sugestões com site, com endereço, mas não deu o lugar onde eu faço, que fica aqui na outra esquina. Vocês entenderam isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a inteligência artificial, porque ela ainda não está maravilhosamente funcionando. Ela está melhorando, mas ela não está funcionando de forma maravilhosa ainda não. Tá? Deixa eu mudar aqui só a minha leitura aqui perto para falar para vocês. Tá? E aí, quero trazer isso para vocês? Se veio desde 1950, 1956, não é novo, né? Deu um boom agora, porque agora nós temos recursos tecnológicos, o mundo tem recursos tecnológicos para investir mais em inteligência artificial. Mas não é novo, tá? Já existia, como tudo na vida, né? O pessoal mais novinho acha que o mundo surgiu hoje, não é assim. Agora, vejam só que interessante, tá? Quando eu comecei a me interessar pela inteligência artificial, alguém aqui usa já a inteligência artificial? Vocês me falem que é bom. Ó, Arnaldo usa, Luciana usa também, Nancy, tem pessoas usando, né? Show. A Michele vai me guiando, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma interrupção, se quiser deixar para depois. Mas, assim, a gente usa inteligência artificial. A gente usa o ChatGPT, vocês usam o ChatGPT, né? Eu gosto muito daquele Gemini, Arnaldo gosta do ChatGPT. É uma questão de gosto. O Gemini e o ChatGPT fazem mais ou menos a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Às vezes um está melhorzinho numa coisa, outro está melhorzinho em outra. Mas, assim, o que é a grande questão que eu percebo no uso da IA?
é que muitas vezes nós de mais de 50, de mais de 60, a gente não tem uma crença, tá? Porque, veja bem, nós fomos criados pela sociedade, certo? Então, nós também respondemos às crenças pelas quais nós fomos criados, certo? Ó, a Luciana nunca usou, mas vai usar, Luciana, vai usar, deixa estar. É muito simples de usar. E aí, nós somos criados por diversas crenças, não somos? E assim como a gente, por exemplo, eu ouvi várias coisas, né, do meu pai, da minha mãe, e assim a gente responde à sociedade também. Mas a grande questão que eu acho para a gente começar a usar IA, viu, Luciana, é quebrar, desmistificar isso de que a gente não pode. Não estou dizendo que é o caso de todos vocês, tá? Mas assim, de todas vocês. Mas olha, muitas vezes a gente acha que não é para a gente. E é para a gente. Quando você. Depois me falaram, né, Michele, que alguém vai falar um pouquinho, né, sobre. Alguém da TI de vocês vai falar um pouquinho sobre como entrar, né, no chat GPT, A gente enfim, vai tá? mostrar pelo celular, como é que é o Ótimo, acesso mais beleza. simples via celular, porque a maioria acessa via celular. Via celular. Ótimo, tá? Eu só não acesso celular, gente, porque eu não estou enxergando direito mesmo, né? Tem que fazer outra cirurgia. Mas eu uso muito o computador. Mas pelo celular é muito mais prático, né? Então, assim, para a gente usar ChatGPT, o Gemini, como o pessoal chama, a gente tem que quebrar uma barreira interna da gente, sabe? Que é, isso não é para mim. Eu já passei da idade. Da idade de quê? Né? Da idade de quê? A gente não está sempre aprendendo, vocês não estão aqui para aprender, vocês não contaminam outras pessoas pelo bem para aprender. E como a inteligência artificial ela está tomando conta do mundo, vocês viram a declaração do Papa ontem, né? Não sei quem, independente da religião, não sei se vocês viram a declaração do Papa ontem com relação ao uso da inteligência artificial. Depois vocês procuram lá no Google, a Luciana vai procurar no chat GPT já. A fala do Papa ontem, que realmente o uso da inteligência artificial ela está presente. Né? E a gente precisa aprender a usar, aprender a entender essa inteligência artificial. Faz sentido para vocês? Tá? Porque vou contar uma história, posso contar o caos aqui, como falava um amigo meu, que é assim. Eu resolvi, como eu gosto de inovação, trabalho com inovação, eu não ensino as pessoas a usar inteligência artificial. Eu trabalho com modelo de negócio, que é o funcionamento da empresa. Mas eu falei assim, caramba, tem tanta empresa usando inteligência artificial, eu preciso entender desse negócio. Aí fui fazer um curso, eu posso falar aqui, foi um curso na Casa Firjan, que até apareceu ali, né, no rodapé de Quem Sou Eu. Fui fazer um curso na Casa Firjan de 10 aulas, algumas presenciais, outras online, sobre inteligência artificial. Não o uso do ChatGPT, do Gemini, não, mas assim, um outro uso da inteligência artificial já um pouco mais refinado. Eram 10 aulas para a gente aprender a usar de maneira mais refinada a inteligência artificial. No primeiro dia de aula, eu voltei para casa, abri a porta de casa, minhas filhas, e aí, mãe, como foi? Aí eu falei assim, não volto lá nunca mais. Não entendi nada. Não, se tu tá rindo, mas foi. Não entendi o que é isso. É sério, foi assim mesmo. Eu falei, não vou. Aí fiz os exercícios, né, e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar sim. Os 60 mais vão invadir a sua praia e eu vou voltar. Célia, lá fui eu na segunda aula. E na segunda aula, já levantei o bracinho e falei assim, estou com um monte de dúvida, patati e patata, tiraram as minhas dúvidas, o professor e tudo. Concluí o curso. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, sabe? Porque eu além de usar inteligência artificial conversacional, o que é isso? Quando vocês entram lá no chat GPT, você não bate um papo com ele, não faz uma pergunta, ele não responde? Não é assim, Arnaldo, não é assim que você usa? Vai lá e faz uma pergunta, né? E ele responde que a gente está conversando. Você sabe que pode até ser por voz, né? Você não precisa digitar. Tá? O que a gente aprendeu foi uma palavra que ninguém aqui precisa quebrar a cabeça, mas que eu quero que vocês tenham em mente quando ouvirem isso. A gente aprendeu a usar agentes de IA, que é o que está bombando hoje, que é sobre o que o Papa falou ontem. Tá? Porque, assim, uma coisa é a gente bater um papinho com o chat GPT. Tá? Outra coisa é que as empresas e os governos estão fazendo, que é criar, vou fazer um paralelo, aplicativos, sabe o 99, o Uber, o iFood? As empresas estão usando a inteligência artificial para criar aplicativos de uso, por exemplo, para bombardeio.
tá? Nancy, foi isso que o Papa se referiu ontem. Esse bombardeio, inclusive, que foi feito na escola, vocês lembram que morreram muitas meninas, quase 100 meninas? Ele foi uma varredura feita pela inteligência artificial para encontrar pontos. Vocês viram que ontem, junto com o Papa, gente, eu estou falando do Papa independente da religião, né? Eu estou falando de uma figura histórica. Do lado dele estava o criador da Anthropic. Anthropic foi uma inteligência artificial que se recusou a prestar serviço para os Estados Unidos para a guerra. Tá? Olha que interessante. Então, assim, esse uso de agentes de IA é o que está preocupando as pessoas e as empresas, e é sobre o que a Michelle falou. Tá? É você pegar a inteligência artificial e criar coisas que não são exatamente para o bem. Tá? Eu vou trazer uns exemplos aqui para vocês. Tá? São os dois lados da moeda. Por exemplo, olha, para o bem. Vocês sabem que hoje a inteligência artificial é usada para muitos aplicativos, tá? Para detectar problemas de saúde. Vários tipos de câncer diferentes. Pega a China usa muito isso, que eu já vi em vários lugares, né? A China tem é como se fossem uns totens, não substitui o médico, mas você pode colocar seus exames ali, ela faz uma leitura prévia e te encaminha ao endocrinologista, seja lá onde for. Então, vocês sabem que hoje em dia, inclusive o SUS já está usando algumas coisas assim. Tem muita gente criando coisas para o SUS, muita gente do bem, tem muita gente do bem na inteligência artificial, criando aplicativos para detectar com mais assertividade câncer de mama, tá? Problemas gerais de saúde. Tá? Por que o governo está investindo nisso? Porque a gente sabe que cada pessoa que fica hospitalizada no SUS custa dinheiro. Né? Então, hoje está se usando a inteligência artificial para muitos exames. Hoje ainda é caro, sim, mas a gente sabe que isso vai diminuindo o preço. Alguém lembra do tijolão do primeiro celular? Eu vi um. Era um tijolão literal. Gente, o negócio não é, Nancy, o negócio pesava. Tinha um amigo meu que comprou. Eu não sei com que ele falava, Nancy, até hoje, naquela época. Acho que não tinha muita gente para ele falar, não. Mas hoje em dia foi barateando, não está barato ainda, né? Mas foi barateando. Então, a inteligência artificial, eu estou olhando aqui, dá diagnóstico em minutos, com altíssima precisão. Você coloca lá o resultado da radiografia, de não sei o quê, tem várias empresas fazendo isso. E ele dá uma avaliação. Substitui o médico? Não. Tá? Isso está muito forte de que não substitui o médico. Até o ChatGPT, Arnaldo, você que gosta do ChatGPT, ele ia lançar uma versão do ChatGPT Saúde. E não saiu ainda. Tá? Eu tenho reticências. Agora, a inteligência artificial está substituindo advogado. Sabe aquela parte de varrer petições para saber se tem, como é que eles chamam? Jurisprudência, ou seja, se tem algumas decisões similares àquela, ou para varrer exemplos de petições, isso está substituindo. Já tinha muito advogado no mercado, agora é uma questão que pode ser substituído, sim. A gente sabe, até um tempo atrás, eu que li muitas questões de desemprego ligado à IA, agora falando um pouco do lado negativo, de que tem, sim, várias profissões que estão sendo substituídas pela IA. E isso me preocupa, Michelle, porque quando o pessoal fala, são gerados novos empregos, mas quem perde o emprego por IA, que tem, por exemplo, baixa escolaridade, não é a pessoa apta, muitas vezes, para pegar um emprego mais refinado. E a gente no Brasil vai ter esse problema no futuro. Né? Enfim. Mas, assim, existe, por exemplo, essa questão. A Meta, essa empresa de tecnologia grande, demitiu, acho que foi no final da semana passada, 10% da sua força de trabalho para substituir por inteligência artificial. 10%. Tá? Então, assim, Nancy, 10%. Então, é muita gente. Né? Agora, eu gosto de olhar a moeda também pelo lado positivo, né, gente? Meio ambiente. Está se usando muito inteligência artificial para detectar desmatamento em tempo real. Né? Teve até uma empresa brasileira que ganhou um prêmio internacional por conta disso. Agora, recentemente. Então, os desmatamentos podem ser vistos com muito mais rapidez. Reflorestamento com o uso da IA, sabe? Você faz um reflorestamento, faz uma análise das árvores que existiam naquele local e pulverizando com drone, que usa inteligência artificial, para reflorestar mais rápido e mais barato. Né? Então, tem tudo isso. Contrapartida disso, vocês sabem que para a inteligência artificial funcionar precisa de muita água e precisa de muita energia?
Quando vocês verem aí nas notícias, porque os data centers são os lugares onde ficam instalados, né, os centros da IA, né? Como se fosse, são grandes prédios, porque a IA precisa de um lugar físico para funcionar, né, para trocar os dados e tal. Esses centros precisam de muita água, e a água é um recurso escasso, certo? Cada vez mais escasso. Então, isso é uma discussão. Precisa de muita energia. Então, Michele, me sinaliza uns 5 minutinhos antes, tá? Por favor. Precisa de muita energia também. De onde vai sair essa energia? Então, geopoliticamente, está acontecendo muita mudança no mundo por conta disso. E para nós longevos, que temos de bom e temos de ruim? Bom, já falamos da saúde. Volta e meia aparece um maluco dizendo que o ser humano, por conta da IA, vai viver até os 250 anos. Eu não quero, tá, gente? Imagina 250 anos pagando boleto. Não. Mônica, eu tenho meu tempo de vida e estou feliz com isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial, quando facilita exame, quando facilita aquela medicina preventiva, né, que é muito importante, ela vai ajudar a nossa longevidade, sim. E assim como tem vários lugares, eu conheço uma pesquisadora, ela trabalhou aqui na PUC, eu acho que ela voltou para João Pessoa, em que ela trabalhava num robô para quem é idoso e mora sozinho. Tá? Mas não era aquele robô que nem o chinês que anda, dança, não. É uma coisa simples, né? Para ficar mais acessível. Então, tem muita coisa acontecendo para a longevidade para o bem. Agora, exatamente, usando litros e litros de água. Eu sempre penso 2 vezes antes de usar IA, tá, gente? Porque, né, Luciana? Eu posso não contribuir muito, mas a minha gotinha para economizar eu faço, né? Agora, em compensação, longevidade é bom, por exemplo, para a saúde, vários aplicativos que tem agora para a nossa memória e tudo mais. E, por outro lado negativo, né? O pessoal acha que IA não é para pessoa idosa. Isso é uma questão muito séria. E eu gosto muito de brincar. Estamos invadindo a sua praia. Quando eu consegui concluir aquele curso da Casa Firjan para aprender a criar meus próprios aplicativos de IA, eu fiz assim, eu não estou fazendo isso só por mim, eu estou fazendo por todos os 60 mais que estão aqui. Aí eu vou fazer só um parênteses também, Michele. Olha, eu criei meu próprio aplicativo, tá? E agora eu estou demais, tá, gente? Eu estou criando aplicativos, eu não converso só, eu crio aplicativos, aí não é necessariamente no chat GPT, são com os outros palavrões que são muito fáceis de usar, Manus, Lovable, que quando vocês ouvirem, tem nada demais, tá, gente? Se vocês forem fuçar lá, depois de aprender a usar o chat GPT ou Gemini, vocês vão lá fuçar. Eu criei um aplicativo, porque como eu faço mentorias, para calcular quanto tempo eu levo para preparar uma sessão de mentoria, quanto tempo eu levo fazendo, eu sei, e quanto tempo eu levo para fazer o relatório. Eu comecei a desconfiar que tem algumas mentorias que financeiramente não valem para mim. Eu criei meu aplicativo, tá? Dá licença, tá? Criei um outro aplicativo, gente, vocês não vão acreditar. Eu amo tarô, né? Eu estudo muito tarô. Aí, quando você vai no Google, sei lá, em qualquer lugar, você pede para interpretar tarô e vem, sei lá quem. Tarô! Vem, não sei lá, várias interpretações loucas e alucinadas. E eu tenho a minha bibliografia de tarô. Então, eu criei um aplicativo usando a minha bibliografia. Eu uso Rider-Waite-Smith, 1915, 1912, que é a base, né, do tarô, uma tarô de Marsella. Criei o meu aplicativo, eu pedi assim, leitura semanal de tarô, tire só os arcanos maiores, o primeiro significa isso, o segundo, o terceiro, e ele interpreta, Nancy, usando o que eu acredito, Nancy, uma vez por semana, entendeu? Eu que fiz. Oi? Eu que fiz, porque eu tô demais. Eu tô demais, Nancy. Ninguém segura. Ninguém segura a Heleninha com o meu brinco. Deixa eu ver aqui mais coisas para falar. Falamos do outro lado da moeda, que é o mercado de trabalho, uma pegada ecológica. 5 minutinhos, tá? Obrigada. Eu acho interessante, independente da religião, ler o que o Papa falou ontem, sabe? Ver a transcrição e tudo mais, tá? Falei isso aqui. Uso relevante. Que a Michelle até me pediu, eu não sei se vale a pena eu mostrar aqui ou não, mas enfim, eu queria dar 3 exemplos para vocês do uso da inteligência artificial que eu fiz para mim. A primeira é pedindo o lugar para fazer Pilates aqui perto. A primeira vez que eu pedi, que é quando eu achei esse lugar onde eu faço Pilates, ela funcionou direito. Quando eu fui fazer a experiência hoje, de novo, ela já funcionou mais ou menos. Eu sou aquela pessoa que vai
Tem certeza? Né? Mas tudo na IA, o segredo da IA são as perguntas, entende? Que vocês vão ouvir o palavrão prompt. O pessoal adora uma coisa em inglês. Prompt é o que você escreve lá na IA. Se você escrever assim, me indique locais para fazer pilates, ele vai te indicar um monte de lugar. Agora, olha a diferença. Se eu pedir, me indique lugares para fazer pilates que fiquem no Flamengo, próximos da Rua Paissandu. E eu também quero que você veja quais são melhor avaliados, me dê o site e me dê a avaliação. Olha a diferença da pergunta. Tudo na vida, gente, a gente sabe disso, a gente aprendeu isso, é uma questão de pergunta, né? Fazer a pergunta certa. Né? Então, é muito importante que a gente faça isso. E do vídeo também. Será que é isso mesmo? Eu, por exemplo, não analiso IA para a minha saúde. Minha saúde é com o meu cardiologista, com a minha endócrina, tá? Mas, por exemplo, para achar um lugar de fazer pilates, o bichinho serve, tá? Sempre atento. Então, vê pilates, que é uma coisa que eu acho que vale muito. Segunda coisa, que até conversei com a Michelle antes da outra vez que a gente conversou, né, Michelle, para falar sobre essa reunião aqui. Receber o neto em casa, neto, neta, alguém em casa. Eu acho muito interessante, eu tenho um sobrinho neto, pedi lá para IA. Eu tenho meu neto, recebi meu neto de 2 anos em casa, sugira brincadeiras memoráveis, como são as brincadeiras que eu fazia com a minha avó e que não usem tela. Ele tem 2 anos, se chama Caio, e eu gostaria que você fizesse uma série de sugestões. Ele vai sugerir. Sugere, no caso, eu recebo de vez em quando, junto com o Caio, uma menina de 4 anos também. Então, assim, cozinhar junto, coisas que não tem perigo no fogão. Ele dá uma série de ideias de o que brincar. E outra coisa, Michelle, já estou terminando, que eu acho incrível é falar assim: estou recebendo meu sobrinho neto, Caio, de 2 anos aqui em casa. Ele ama dinossauro. Não sei quem foi que ensinou isso para ele. Caio ama dinossauro. Por favor, eu quero figurinhas de dinossauro para pintar com ele. E caso, olha, isso é para vocês se desafiarem. Caso a mãe, o pai concorde, o que eu boto, no caso, o meu sobrinho concorda, eu boto uma foto minha, que tem como botar no chat GPT, e uma foto do Caio, e digo assim: quero figurinhas para colorir com nós dois brincando com o dinossauro. Ele vai aparecer aqui e eu imprimo. Faz um sucesso danado. É impressionante. E figuras que a gente começa, que a Michelle colocou aqui, né, de criar IA. Depois, quando a Michelle estiver apresentando, falando o fechamento, eu vou ver se eu acho aqui uma figura que eu fiz, Michelle, só descrevendo o que eu queria na IA e botei uma foto minha de rosto. Só isso, tá? O que eu fiz. Deixa eu ver se para fechar tem alguma coisa que eu quero mais falar com vocês. Eu estou gripada, gente. Não. Já falei. Pronto. Recado que eu queria dar. Tá? Vou repetir. Nós estamos invadindo a sua praia. Segura, porque os 50 mais, 60 mais chegaram. Não tenham medo de IA. Fuça. Fuça, vai lá, pergunta. Eu não coloco nada assim. Por exemplo, eu não boto nem meu endereço completo na IA. Eu só falo assim: moro na Rua Paissandu. Eu sou muito desconfiada para tudo, tá, gente? Eu já levei um golpe na internet. Desse negócio de WhatsApp. Mas, assim, descubram, usem, porque, olha só, nós temos uma vivência muito grande. Né? Eu já vivi 61 anos, quero viver muito mais. Eu tenho muita experiência, eu vi muita coisa aparecer. Gente, o meu primeiro TV colorida eu vi com 14 anos. O tijolão, eu já tinha mais de 20, sei lá 20 cacetada de anos. Né? Então, assim, a gente tem uma experiência de vida que é muito importante para fazer essas críticas, Michelle, com a IA. Muito importante. A gente tem uma experiência, a gente pode falar, a gente pode dizer, a gente pode, inclusive, ajudar os jovens a não ficarem o tempo inteiro na tela, né? Como os nossos netos. Graças a Deus, o cara não fica, mas isso é muito importante. Então, a gente tem uma visão crítica do negócio. Bom, era isso que eu queria deixar para vocês, tá? Michelle, acabei não abrindo aí os arquivos da IA, mas eu acho que todas essas sugestões são mais importantes, tá bem? Estou aqui à disposição. Muito obrigada. Obrigada a você, Helena. Nós vamos continuar com a Helena aqui, porque no espaço aberto ela vai responder a todas as questões que vocês trouxerem. Mas antes a Brenda vai mostrar para vocês uma parte, vamos dizer, prática do acesso ao chat GPT e ao Gemini no WhatsApp.
no celular, desculpa. E isso vai facilitar a vida de quem acessa pelo computador, quem acessa pelo celular, porque ela vai mostrar os dois exemplos de como acessar, porque talvez a gente às vezes tenha dúvidas de, bom, por onde eu começo? Tipo, qual que é o primeiro passo? Aí eu tenho que baixar um aplicativo, eu tenho que entrar num site, eu tenho que. Então, nós vimos que tem muitas pessoas que não acessam aqui na sala ainda, e a gente acha que é legal a Brenda fazer essa explicação rápida aqui. E aí a gente volta, Nancy, se você puder segurar sua pergunta só um minutinho, a gente volta com você e com todas as pessoas que quiserem dialogar com Brenda, comigo e com Helena sobre o tema. Fechado? Vamos lá? Brenda, a sala é sua. Beleza, gente. É, acho que eu também dispenso apresentação, igual a Michelle, todo mundo já me conhece, coisa assim. Tá bom, uma pequena introdução. Eu sou da área de tecnologia, formei em TI, trabalho na área desde 2010, acho que é, 2010. Mas, como eu tenho 40 anos, eu vi toda a evolução do computador também, né? Então, desde quando eu chegava na casa da minha avó, tinha uma máquina de escrever, depois um dia eu cheguei, tinha um computador daqueles brancos que agora é encardidos, e hoje, tudo que vocês conhecem, né? É, Helena, achei interessante a sua fala, gostei muito de ver como que você faz a aplicação da IA no dia a dia, e eu queria dizer para vocês que é realmente isso, gente, não é bicho de sete cabeças. Eu sei que, né, o governo e todo mundo tenta enfiar ideias de IA para a gente no dia a dia, sendo que a gente já usava antes, só não chamavam isso de IA, que agora tudo é IA, né, tipo uma gourmetização, vamos botar aqui o nome de IA em tudo de coisas que já até existiam, né? É, e tem na nossa mão, então todo mundo aqui eu acho que usa o WhatsApp, né? Deve ter recebido a notificação da live pelo WhatsApp, pelo Instagram, etc. E as ferramentas de IA, como um complemento para a gente usar, estão presentes lá no celular também, aí na sua mão, de forma bem prática. Não vou dizer boa, porque boa talvez ela ainda fique, tá? Hoje a gente fala que ela ainda alucina muito. O que que é alucinar? Que aí, mais uma palavra que botaram aí no meio para fazer coisa. É que a gente às vezes pergunta uma coisa e ela entende outra, né? Ou então você está num pedido de conversa e ela vai levar isso para outro lado, ou está meio confuso aqui, contrata a versão paga que vai ser melhor. Tem muito disso também, gente. Nem falo. Enfim, eu vou dar exemplos práticos para a gente ver como que é fácil de usar. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu ia abrir direto pelo celular, mas ia ficar a tela muito pequenininha, principalmente que eu sei que algumas pessoas estão assistindo a gente pelo celular, né? Então, eu tirei uns printzinhos e destaquei algumas coisinhas para vocês verem que está disponível ferramentas de IA na mão de todo mundo aí. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é o WhatsApp. Então, todo mundo tem o WhatsApp, que é da Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do Manos, se não me engano, eles compraram também, mas enfim, quem é dono de quem, na final a gente vê que é só o carão que tem dinheiro que compra todo mundo. Mas tem ferramenta de AI direto. A gente geralmente ignora, porque a gente quer entrar no WhatsApp e só conversar com as outras pessoas, e é o que eu quero também. Só que aí, em cima do botãozinho de conversa, bem no cantinho aí do seu celular, tem esse símbolozinho aqui, ó, meio roxinho. Esse símbolo, quando você clica, ele abre a ferramenta de IA da Meta, tá? E ele abre já com algumas opções. Ou seja, se você entrou e não sabe muito bem o que quer fazer, ele já te dá algumas ideias. Então, assim, você quer ler, quer algo novo para ler, quer ajuda para escrever um livro, ou você precisa de conselhos profissionais, olha só, está posicionado até como coach. Tá vendo? Todo mundo é para ser coach, viu, gente? Até aí, ó. Quer um novo filme para assistir? Me ajude com ideias. Aqui são algumas sugestões que você pode clicar e dali ele já vai fazer alguma coisa ou você pode escrever coisa. Eu fiz aqui um exemplo de pedir para ele me sugerir um filme. Aí ele já veio em um sentido de uma conversa, né, bem leve, né, que você vê que ele fala até assim, Ô, boa, Brenda, 2026 está cheio. Sim, tá só pequeno explica para ler? onde,
só explica onde você digitou a pergunta, porque acho que não ficou claro para todo mundo. Ah, tá. Então vamos lá. Na hora que você clicou, na hora que você está na tela inicial do WhatsApp, vai ter esse botãozinho verde aqui que é para iniciar um grupo, e vai ter esse daqui, roxinho, que é para acionar a ferramenta de IA, ok? Na hora que você acionar, vai abrir essa tela com algumas perguntas já disponíveis. Então, aqui tem, por exemplo, quero algo para ler, algo para. Enfim, algumas perguntas pré-definidas, ou você pode escrever aqui em mensagem o que você quiser, como se você estivesse escrevendo para alguém, ok? No meu caso, eu fui numa opção que estava pronta lá mesmo. Pedi algo para ler. Minto, pedi filme. E aí ele veio listando aqui, e aí uma coisa que eu achei ruim já de estar usando aqui, que as letras são sempre pequenas. Então ele gerou aqui uma planilha de ideias de filmes para eu assistir, que eu vou ter que rolar aqui para a lateral para eu poder ver. Não é muito funcional isso dentro do WhatsApp. Não, não gostei disso. Vou ver se futuramente eles melhoram. Mas ele veio com uma lista de filmes aqui, ó, Máquina de Guerra, todo filme que lançou esse ano de acordo com o que ele acha que é interessante. Só que eu falei, não, eu quero, fui olhando aqui, né, eu falei, eu quero ver de onde que ele tirou isso, né, então, uma coisa muito importante que a gente tem que saber de todas as IAs, qualquer um que a gente for usar, é de onde eles estão tirando essas informações. Que a gente fala que ela alucina, mas ela alucina porque ela pegou informação de algum outro lugar, que às vezes é validado ou não, e tem muitas histórias estranhas sobre isso por aí. E aí, depois que ele me passou essa conversa toda, né? Eu deslizei a tela até a opção aqui embaixo, ó, ver detalhes. Em ver detalhes, ele falou: olha, eu tirei isso desse site, desse. São sites que eu antigamente já visitava para saber novidades sobre filmes. Então, eu considero que a resposta, diante do que ele deu, é confiável, ok? Isso aqui foi só um exemplozinho bobo, mas você pode pedir outras coisas. Confesso que tem um monte de print que eu não coloquei aqui, porque eu comecei a pedir ele, por exemplo, para organizar minha festa de 40 anos. Aí depois eu fechei, fui responder a Michelle, que ela me mandou umas perguntas e tal, e voltei lá. Aí ele já voltou àquela tela de perguntas de novo. Eu falei, ah, então vou fazer outra coisa, eu quero filme. E aí ele pegou filme e misturou com festa de 40 anos, estava perguntando quantas pessoas iam ser convidadas para assistir o filme de 40 anos. Falei, nossa, nada a ver. Então, você vê que foi uma ação simples, mas essa IA especificamente, que é a que está aqui no WhatsApp, eu ainda não acho ela muito boa, tá? Mas tem outras que vocês podem usar e que a Helena citou aqui, que eu acho até mais interessante. Eu vou abrir elas aqui no meu computador e vou fazer ao vivo. E aí vocês, a mesma coisa que eu vou estar vendo aqui no computador, se vocês abrirem o link pelo seu celular, é a mesma coisa que você vai ver. A diferença é que ele só vai achatar a tela, ok? Então eu vou aqui para o ChatGPT e separei a mesma ação para eu fazer nos dois, no ChatGPT e no Gemini. Então olha só, ChatGPT, você entrou no chatgpt.com, essa aqui é a primeira tela que você vai ver. É um campo para você fazer uma pergunta. E toda vez que eu vejo o campo de fazer pergunta, para você escrever alguma coisa, eu lembro da propaganda da TV Cultura, que eu sempre falava que as perguntas é que movem o mundo, certo? E aí, você entra na era da IA e também são as perguntas que movem o mundo, beleza? É, eu separei uma foto aqui para a gente fazer uma restauração. Eu sei que todo mundo tem foto antiga em casa, eu tenho um monte colada em álbum, e às vezes as pessoas pedem para eu restaurar, melhorar alguma coisa, só porque eu sei mexer com Photoshop, então às vezes vinha umas demandas e eu ficava assim, horas e horas e horas para tentar ajustar alguma coisa. Vou abrir a foto aqui do lado só para vocês verem. Estão vendo a minha foto aqui ou não? Beleza. Você vê aquelas fotos marcadas que a gente tem em álbum de família, né? Às vezes preto e branco. E aí, eu ficava aqui passando o pincelzinho, esticando tudo para mexer no Photoshop. Agora eu só carreguei ela aqui para dentro da IA. No caso, como eu estou aqui no navegador,
Eu cliquei só para arrastar. Mas se tiver aí no seu celular, você vai clicar nesse botãozinho mais, vai clicar aqui em adicionar fotos e arquivos, e aí ele vai abrir a galeria do seu celular. Então, você pode ter tirado uma foto com o seu celular, ela vai estar lá na galeria, né? Então, abre o seu álbum de fotos, tira uma foto da foto, e depois você clica aqui em adicionar fotos e arquivos. Ela vai vir carregada para cá. Aí você vai escrever algo simples. Restaure a foto e crie ela com cores. Não estou colocando nada complexo, nada complexo. E aí vai ter o botãozinho aqui do lado e você pode clicar em enviar. Ela vai ficar aqui processando, criando imagem, vai demorar um tempinho aqui. Ele sempre vai querer te vender mais coisas, porque você tem a versão free para fazer X imagens ou em X tempo. Então, por exemplo, eu já trabalhei com ele aqui hoje, e agora ele está falando que se eu quiser gerar imagens mais rápidas, tudo está falando para eu pagar para ele. Mas eu não vou pagar não, porque eu não uso nessa conta aqui muito, que eu peguei aqui a conta da rede para usar. E ela está aqui pensando, é, até aqui vocês acharam difícil? Quem achou difícil? Não? Nasci? Faz sim ou não com a cabeça, Nasci? Foi tranquilo, não foi? Talvez anexar a foto ali pode ser um pouco mais difícil, mas enfim, dá para fazer. Ó, já está chegando aqui, ó, revelou a foto. Você vê, isso aqui era 1 ou 2 dias eu trabalhando no Photoshop e agora ele gerou aqui as cores. E eu fiz isso um final de semana lá em casa. Minha tia tinha um monte de foto dela, de apresentação de escola, e ela falou: Ah, eu acho que a roupa era verde, na lembrança dela era meio verde, coisa assim. E quando a gente revelou, que ele consegue pegar uns códigos aqui do tom de cinza para converter, etc., a roupa era meio amarelada. E ela falou: Nossa, realmente era amarelo, e gravei que era verde, enfim. Dá para trazer memórias de coisas que estavam guardadas na nossa gaveta, né? Diante disso aqui. Então, eu falo isso porque me pediu demais isso aqui na família, agora me aliviou pra caramba. E agora, um outro exemplo, que aí até já deixei aberto aqui, é que minha mãe adora ponto cruz. Eu acho engraçado que há um tempo atrás ela pediu para eu comprar um computador para ela, e ela falou assim: Eu quero um igual ao seu. O meu era um computador, notebook, né, que virava tela. E aí, quando vira a tela, fica tipo um tablet, né? Ela falou: Eu quero um desse para ficar mais fácil de eu ver meus bordados. Então, antes eu chegava na casa dela, tinha pilhas e pilhas e pilhas de revista de ponto cruz que ela comprava, e ela falava, eu ainda preciso de outro, porque não tem aquele ponto que eu queria, não está aqui. Eu quero um nome X que não está aqui. E agora a gente está com um membro novo na família, sendo gerado, o Liam. E ela queria bordar uma toalha com o ponto cruz, com o nome Liam. E ela falou assim, eu não achei lugar nenhum na internet, você não tem como gerar uma dessas imagens aí para mim, com IA, nem nada, não? Aí eu fui lá, peguei o Gemini, vou mostrar a tela inicial do Gemini, para você ver que é a mesma coisa. É só aqui, ó, digite alguma coisa. E eu falei, mãe, eu não entendo nada de bordado. Eu sei que tem que fazer os fizinhos aí, tal, mas como é que eu tenho que pedir isso, né? Você deve ter uma altura de coisa que você quer, né, para gerar esse gráfico, etc. Me fala um pouco que eu te ajudo a escrever a pergunta aqui para ele. E aí eu vou trazer o histórico dessa conversa que a gente fez lá junto. Então, ela falou assim: Olha, eu tenho um espaço aqui na toalha que tem 34 pontos de altura. Quem aqui é bordadeira sabe que aqui é esse quadradinho, né? Então, tem 34 pontos de altura. Então, eu precisava que ele gerasse o nome Lia, mas com o tamanho máximo de 34, que era o que ela tinha de espaço lá. E aí, eu pedi: ó, cria um gráfico, ponto cruz, com o nome Lia Augusto. Vocês não tiverem. Cria um gráfico ponto cruz com o nome Lia Augusto, com a altura máxima de 34 pontos. E aí ele vem falando aqui, ele faz todo o raciocínio dele. Ah, ok, entendi, é o bordar de ponto cruz, tá, e ele me trouxe isso aqui. Eu falei, nossa, mas você consegue entender isso aqui? Ela falou, consigo, mas seria melhor se fosse, tipo, a imagem mesmo, né? Aí eu falei, eu também, porque olhando isso aqui, fica até parecendo que é a linguagem de programação, que é esse trem estranho que aparece na tela, né? Aí ele foi, falou que tudo, de como que ele pensou, eu falei, mas gera isso em gráfico de imagem, né? Eu quero ver isso em imagem. E ele foi e gerou. Olha que lindinho, gente. Bonitinho aqui.
Só mandei baixar, minha mãe colocou lá no notebook dela e mandou, começou a bordar. E aí depois ela falou assim, ah, mas isso aí tá em letra cursiva, né? Não tem como fazer uma de letra de forma, não, porque às vezes eu bordo mais rápido. Eu falei, mãe, vamos ver se você vai conseguir fazer. E aí foi e gerou em letra de forma, entendeu? Então, olha só, minha mãe não precisou sair para comprar uma revista, ela não precisou imprimir, porque isso aqui ela jogou lá na tela do computador dela, e é algo usual para ela ali no dia a dia, foi algo que ajudou ela, né? Então, eu poderia trazer diversas coisas aqui que eu uso no meu dia a dia que talvez não fizesse sentido para vocês. Mas esse daqui, até eu fiquei com vontade de bordar depois disso aqui. Bem, foi só uma linhazinha aqui para Muito vocês bom, entenderem do que é possível e se tiverem novas ideias, pode trazer para a gente tenta compartilhar. muito bom, Brenda. Adorei. É bom, né, gente? Porque aí vem a Helena na primeira parte, abrindo a cabeça da gente com uma série de reflexões, e vem a Brenda mostrando na prática como que isso se dá, né? Como que isso pode se dar, porque são inúmeras, inúmeras, inúmeras possibilidades. Então, eu queria agradecer as duas, né? E dizer que agora a gente vai abrir o espaço. Vou começar com a Nancy, que já tinha manifestado aqui desde o início. E depois fiquem à vontade, quem quiser contar da sua experiência, tirar alguma dúvida. Tem no chat também, viu, Brenda? Algumas questões. Eu vou abrir com a Nancy e depois a gente vai para o chat para ver como é que estão as perguntas também. Vamos lá, Nancy, querida. Mais uma vez, uma boa tarde aí de viva voz. Helena, gostei da sua explanação sobre a IA. Eu concordo com você que tudo deve ser usado com parcimônia, né? E com muito critério, para não banalizar. Eu sou uma pessoa que usa a internet desde 1900 e... Não, 1993. Eu ainda cheguei a usar um cabeçudo, um dinossauro, que abria pelo DOS ainda. É complicado pra caramba. Bom, mas eu tenho filhos que trabalham também com computador e eu fui me modernizando, né? Fui aprendendo, mas não sei tudo, não. E nem faço questão também, sabe? Porque ainda ontem nós estávamos numa comemoração, inclusive, e esse assunto da IA está em moda em todos os lugares, mesas, rodas de conversa, enfim. É o it do momento, né? E a gente ouve diversas opiniões, inclusive o que eu também acho um pouco, por ela ser tão assim ágil e rápida, vai, para nós, no grupo da terceira idade, eu acho que vai perdendo um pouco a oportunidade de nós pensarmos e escrevermos. Ou seja, se a gente já tem poucos conhecimentos, achando algo mais fácil, a gente não vai querer pensar. E isso é nocivo para nós que estamos vivenciando essa geração prateada aí, que foi um boom até para nós, que a gente nem imaginava chegar nessas marcas. Então, eu sou a favor, sim, eu acho bacana, eu também concordo com você, faz muito tempo que já existe a IA, e agora eu acho que sempre deve ser usado com critério. Nunca deixar de pensar por si mesmo, nunca deixar de escrever com letra cursiva, porque você trata todos os seus cinco sentidos, né? Jamais se render à tecnologia, porque senão vai ser realmente o fim assim da gente pensar. Até teve gente que disse assim que a IA é um meio de deixar a gente meio burro, vamos dizer assim, meio fragilizado no modo de pensar para melhor dominar. É um jeito de dominar as pessoas, com certeza, né? Então a gente que conhece aí um pouquinho da história, da vivência, sabe que realmente existe uma política que faz de tudo para manter a manada ali naquele caminho para que não sejam muito pensantes mesmo, porque pensar fora da caixinha não faz bem para o governo, nem para a política, nem para o mundo global. Eles querem que a gente fique bitolado, querem que a gente ande sempre aquele caminho e não fuja de estar pensando por si próprio.
Então, é dualidade, né? Nós somos matéria, somos espíritos e um corpo pensante. Nós temos um órgão pensante, que é o cérebro, e jamais eu acho que a gente deva abandonar. Eu mesmo, ontem, participei de uma homenagem, inclusive, que fui fazer para os Dias das Mães, e queria contar um pouquinho de mim, mas não deixar tanta história em cima de mim, porque eu fui falar para diversas pessoas e queria deixar que todos pensassem um pouquinho e não ficassem tão ligados na minha história como mãe. E eu fui realmente na IA procurar as diretrizes, como eu escrevi aí, como eu devia me encaminhar para escrever. E eu fiz toda a minha palestra escrita, dentro das diretrizes que a IA me deu para tornar algo moderno, para que todos entendessem e também não ficasse só preso à minha história e uma mãe generativa, né, de todas as mães. Então, e o incrível disso tudo, fui realmente parabenizada, ficou muito bom, ficou bonito, ficou bacana, todo mundo entendeu, mas o que mais me premiou, meu neto estava junto, 13 anos. Eu fiz questão que ele fosse, a minha família fosse participar. E ele, no fim, quando ele se despediu de mim, ele falou: Vó, se a senhora soubesse quanto eu fiquei emocionada de ver a senhora no púlpito, falando sobre o que é ser mãe, sobre a envelhecência, sobre viuvez, sobre luto, enfim. Vó, olha, eu adorei vir aqui, eu nunca tinha imaginado que esse lugar era tão bacana e que a gente podia interagir, que tem um lugar onde a gente pode subir e falar. Quer dizer, ele está ainda imaginando que é só no celular ou computador que você tem voz, luz e lugar, né? E não é. Existem muitos lugares aonde fazem questão de que você fale, de que você pense e fale para o público e que interaja com todas as faixas etárias, porque nós vamos Que precisar lindo, de todo Nancy. mundo, né? Muito lindo. E foi mesmo. Parabéns, Olha, parabéns. Foi foi um maravilhoso. ótimo depoimento para unir esse calor humano, essa vida Sim, que pulsa, e sim. um recursozinho que estava ali de inteligência artificial, que foi uma beiradinha dessa história, mas Pois que é, ajudou a gente a conectar esses dois lados, né? Muito obrigada. exatamente. Adorei, Ele falou: adorei. Olha, avó, eu nunca vou esquecer esse momento, esse dia. Nossa, eu debrucei de Uhum. água, de chuva, de lágrima, Nossa, foi muito emocionante para mim, porque vim de uma criança, um jovem que está se formando ainda, né? 13 anos, e ele vir Uhum. falar para mim isso, é o meu único neto. É o meu único Ai, neto. que lindo, E eu me Nancy. senti, se eu já tinha sido honrada, me senti mais laureada ainda. Então, eu Parabéns, quero Nancy. deixar aqui para vocês, como deixei ontem, que a gente, tudo nós podemos usar, está tudo a nosso recurso, o nosso bem pensar. Se você acha que deve usar, é como eu digo, tudo eu posso, mas em tudo me convém, né? Eu preciso Uhum. ver usar um equilíbrio para poder eu continuar vivendo, deixando muita coisa ao longo do caminho que não dá para mim, mas nem por isso eu vou deixar de viver, ou de frutificar, ou de florescer onde eu fui plantada, né? Então, é Muito isso que bom, eu quero deixar querida. aí para vocês. Parabéns, viu? Obrigada, muito Grata, obrigada. grata eu Eu, pela oportunidade, viu? Muito grata. eu vou passar para a Célia e depois para a Luciana, e aí depois a Helena faz um comentário final pode ser? Então tá bom. Então, a Célia, Oi, gente, boa tarde. Estão me ouvindo? sim, muito bem. Eu anotei que é para direcionar, né? Acho que isso que a Nancy falou é importante, né? A gente escrever, eu gosto muito de escrever. Então, da Helena, achei muito bacana, Helena, que você desmistificou, né? Que para trabalhar com IA tem que ter um grande conhecimento de tecnologia, né? Isso achei fantástico, porque desmistifica, né? Lembrou, né, que existe um ser humano, né, atrás da IA.
isso a gente nunca pode esquecer. Quem faz a pergunta, quem dá o direcionamento, somos nós. E fiquei emocionada, Brenda, com essa questão do bordado, né? Que exatamente que exaltou que a IA possibilita, inclusive, a manifestação de emoção e de carinho, né? Então, não é uma estrada, né? Construída para que no final tenha uma toalha bordada à mão, né? Vai estar ali todo o carinho. Então, muito obrigada a vocês, porque é exatamente, a gente precisa de dizer que as coisas estão aí para ser usadas de acordo com o uso que a gente quer fazer, né? E que a gente tem muito o que fazer pro bem, né? Então, assim, e fiquei louca para ver essa toalhinha. Depois que estiver pronta, manda uma fotinha. Depois eu mando a foto, mamãe tá fazendo ela lá. Tá, joia? Obrigada. Obrigada. Que bom que você gostou, Célia. Obrigada, viu, pelas reflexões. Luciana, Boa tarde a todas, boa tarde a todos. boa Me escutam, me tarde. veem bem? Super bem. Tô adorando essa oportunidade de estar aqui, retomando. Quero voltar a encontrar vocês aqui da Rede Longevidade. Me tornei uma Obrigada. star em 2022, Uhum. quando vieram a Porto Alegre, conheci vocês pessoalmente, Sim, e eu me tornei daí, fiz a formação star para estar um pouquinho mais próxima das pessoas longevas e idosas, porque eu uhum. trabalho com a educação digital e midiática. E eu Ah, tô adorando assim as trocas, os insights, as ideias, o compartilhamento, né, das experiências, porque é essa valorização que a gente tem que dar para as pessoas idosas, né? Toda essa vivência que as pessoas possuem. E eu fiquei exatamente. deslumbrada com o número que me surpreendi. 90% você falou aqui, né? Que utilizam já aqui, as pessoas aqui usam IA. Eu vou dizer para vocês, eu nunca usei chat GPT, porque eu sou meio não vou dizer contra, que é uma palavra meio forte, mas eu sou resistente, sabe? Porque eu Uhum. acredito que eu valorizo os saberes das pessoas. E eu, como educadora, agora dizendo para vocês que eu trabalho com a comunicação como comunicadora independente, como educadora digital, é bem como vocês falaram agora, que o início e o fim são as pessoas, ou deveria ser, né? Isso aqui é uma ferramenta. E onde eu Uhum. passo, eu digo sobre isso, né, para jovens, desde jovens, que eu faço oficinas, até as pessoas longevas que eu tenho esse projeto do Maduro Digital, que é exatamente assim, ó, eu tenho um martelo na minha mão, ele é uma ferramenta. O martelo serve para eu pregar o prego na parede. Mas se eu der na cabeça de alguém, eu machuco ou mato alguém. Então a IA é a Uhum. mesma coisa, ela não, ela é a ferramenta. Então, quem é que faz o discernimento do uso da ferramenta? Os seres humanos. Então vem a questão de Perfeito. ética, né? Tudo isso que a gente vai falar. E eu trouxe aqui o termo, né? A cidadania digital, porque, querendo ou não, todos nós somos cidadãs e cidadãos digitais. Ou vamos ser. Eu sou 40 a mais e 50 a menos, que nem eu brigo. Tenho 47 anos. A nossa Eu geração 40 também. a mais foi a última geração analógica. É, Depois dessa é só digital, que nós somos ainda híbridos, né? Então vamos adaptar o mundo, o mundo é de quem se adapta, né? Já dizia o Charles Darwin. Mas vamos evoluir de uma maneira saudável, responsável e continuar fazendo bom uso das ferramentas todas, sendo ela a IA, a tecnologia, todas as tecnologias. E a IA é uma delas, né? E eu queria contribuir e dizer que eu vou começar a participar mais das reuniões online, porque eu gosto muito das trocas. A gente aprende muito uns com os outros. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Daí fico à disposição para também quem quiser fazer reunião online. Eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas eu sou cidadã italiana. Quem quiser praticar o idioma italiano também pode me procurar, que eu sou professora de italiano. Vamos fazer bastante trocas bonitas e aprender umas pessoas umas com as outras, que isso a gente aprende mais, a aprender além dos muros da escola. Uma educadora popular agora, né? Que eu hum, defendo a educação popular. A educação, a gente vai para a escola para a gente ter escolarização.
Mas a educação a gente tem o tempo todo, né? Em todos os lugares. E é isso. E adorei a fala da pessoa, da senhora que falou antes, voz, vez e lugar. Até anotei aqui para começar a botar essa palavra, lugar. A gente tem que ter voz, vez e lugar nos espaços. Obrigada pela oportunidade. Maravilha, Luciana. Seja bem-vinda novamente. A gente tem esses encontros todo mês que a gente está junto. E eu vou anunciar daqui a pouco uma data de um evento que a gente vai ter em Belo Horizonte, que aí quem quiser se programar para vir, a gente vai receber com todo carinho. Mas obrigado pelas suas reflexões, viu? E Antes parabéns da pelo gente. aniversário. Ah, obrigada. Agora nós duas somos 47, 4,7. Olha só, pessoal. Agora eu vou passar para a Helena e para a Brenda fazerem as falas finais. Depois a gente vai tirar a nossa fotinha, fazer a nossa avaliação e concluir a nossa sala. Tá bom? Ô, minha querida, vocês me ouvem, né? Ah, ô Helena, peraí só um minutinho. É outra Helena Helena, outra Martins, Helena. é outra Helena. Deixa só a Helena fazer a última colocação. Helena Queiroz. E aí eu passo para a Helena e para a Brenda fazerem os encerramentos, tá bom? Ah, Michele, está me ouvindo, né? Tô te ouvindo. Eu queria agradecer essa oportunidade, foi maravilhosa. Foi maravilhoso mesmo. Eu amei estar com vocês, porque são tantas. É uma forma da gente colocar as nossas ideias em ordem, né? Eu queria fazer uma observação muito interessante, que assim, antes de bolar, né, pensar o que eu ia falar aqui, eu fiz um desenho, porque eu faço mapas mentais. Então, se eu não fizer esse desenho, eu não entro em IA nenhuma. Sabe? Não entro em IA nenhuma. Mas depois eu pedi e troquei ideias com a IA, e depois ainda consegui gerar uns slides que eu não gostei em nada, por isso que eu não mostrei. Mas assim, a IA, para mim, ela só funciona se eu pensar primeiro o que eu quero, o que eu não quero, e aí eu uso a IA. Eu acho isso muito importante, muito importante. Né? E ela não dita respostas, né? Ela faz sugestões, e essa palavra que vocês usaram, né, que ela alucina de vez em quando mesmo. Né? Eu queria só responder rapidinho duas perguntas que fizeram no chat, que o pessoal perguntou o que era melhor para gerar a imagem. Né? Eu prefiro Gemini, tá? Ele lá embaixo, no sinalzinho de mais, vocês vão descobrir. Ele tem um gerador de imagem, ele é muito bom para gerar imagem. E a última coisa que eu queria deixar, Michele, para fechar, é que, assim, existe, vocês também comentaram, um negócio chamado aí no chat, Notebook LM, tá? Sim. Para aprendizado, ele é maravilhoso. Não, ele é maravilhoso. Eu participo de dois grupos eu não sou professora, eu sou instrutora de empresa, né? Eu participo de dois grupos de debate, de discussões com pessoas pé no chão, não é aquele eu vou ficar milionário. E que a gente usa muito o Notebook LM para aprender, porque como vocês colocaram aí no chat, eu escolho as referências que eu vou colocar ali. Então, ele não pega aquelas referências malucas, tá? E ele faz, desculpa, ele te dá resumo em imagem, resumo em mapa mental, ele faz muita coisa. Então, para a gente entrar no mundo da IA, eu gosto muito de usar a própria IA. Eu acho muito bom. Ótimo, tá? Helena. Ó, obrigada, Rede Longevidade, por essa tarde muito bacana que eu pude participar, que eu pude... Obrigada demais pela sua dedicação, pelo seu carinho, pela sua beijo. competência, pela sua visão humana para trazer esse tema para nós. Muito, muito, muito obrigada, viu? Eu vou passar para a Helena Queiroz agora, que queria falar e a gente acabou confundindo aí, mas pode falar, Helena Queiroz. Ok, gente, é rapidinho, Michele. Falar aqui um pouco da minha experiência, né, de estudo, né? Então, usar a tecnologia, usar o IA para estudar, ele nos acrescenta muito. Mas eu queria que a Helena, minha xará aí, comentasse rapidamente sobre o desafio que é para essa geração das crianças, dos jovens que estão vindo agora. Né? Então, eu queria só que ela comentasse rapidamente sobre isso, né? Porque a gente sabe, como a Nancy falou, que tem muitos benefícios, mas também a gente tem que saber usar. E a gente sabe que as crianças, de uma forma não moderada, né, estão fazendo um uso que isso vai trazer sérias consequências. Então, só para ela fechar com esse comentário aí. Obrigada. Obrigada, Helena, por essa deixa, porque assim, a gente sabe que já saíram agora, eu não sei se o nome são leis ou são diretrizes, com relação à educação, o uso da IA. Porque, assim,
os jovens, os estudantes, né, falando dos jovens, eles vão usar a IA de todo jeito, né? Porque a IA está aí, porque é fácil. Mas a grande questão é, isso vai deixar nossos jovens pensando menos? Né? Então, se vocês me permitirem, Michelle, eu vou dar um exemplo da minha filha de 20 anos. Minha filha de 20 anos está estudando para o Enem, sabe, Helena? Então, ela fala o seguinte, mãe, sabe como é que eu uso a IA? A inteligência artificial. Primeiro que eu desconfio dela muito, porque ela acho que ela traz coisas muito plásticas, mas eu penso primeiro, sabe? E eu acho que essa postura é muito importante a gente colocar, porque um grande medo que se tem, sim, a gente falando de educação, é que os nossos jovens tenham uma resposta tão fácil, que parem de raciocinar. Gente, isso é um questionamento muito grande que está tendo nos lugares que falam de startups, que debatem educação. O que vai acontecer com os nossos jovens? Então, essa colocação, Helena, está na pauta. É uma pergunta muito importante, é um questionamento muito importante. Muito obrigada por você lembrar desse fato, tá? Obrigada, muito obrigada, Helena, as duas. Luciana, é rapidinho, porque a gente já está com o tempo estourado. Isso, eu só queria complementar dizendo exatamente isso, né? Que as pessoas, independente de idade, infelizmente os mais jovens, que estão muito mais digitais, as pessoas não se dão conta que o senso crítico, isso é a cidadania digital, tem o senso crítico do discernimento das mídias, né? A cidadania digital, ela fala justamente sobre a educação midiática, que é questionar o que que é informação, fato, boato, senso comum e etc. Por isso que eu digo que as Uhum, fake news, ela é só a pontinha do iceberg que aparece, ou, sim. né, fora o que a gente não vê. Então a gente tem que se educar e reeducar para utilizar bem essas ferramentas, porque se a gente, é claro que o jovem é muito mais imediatista, que infelizmente ele vive uma geração que é estímulo o tempo todo, é claro que ele vai preferir fazer um texto, o ChatGPT faz para mim, em 2 minutos vai lá, tá feito. Mas o que que ele aprendeu com aquilo? Então é Uhum, exatamente isso. O que a gente falou aqui, que a IA, ela de inteligente, ela só tem o nome. Ela é burra. Ela só compila o que já tem lá. A senhora falou, né, senhora Helena? Ela só compila, só reúne o que já foi colocado lá. Então, sejamos responsáveis com as informações que nós colocamos lá. É isso que eu queria dizer. Obrigada. ok. Obrigada, Luciana. E finalmente, Brenda, se quiser fazer algum comentário. Sim, acho que eu só quero reforçar o que todo mundo que está aqui e tem essa noção de. Eu gosto de usar o exemplo, porque tinha um vídeo de IA onde pegava um kiwi e uma banana, e aí a pessoa misturava isso e nascia um pé de kiwi com banana. Então, assim, eu sei que isso é fake, isso aí nada a ver, mas a minha sobrinha, de 7 anos, não sabe. Então, cabe a gente, né, como tio, como pai, como educador, levantar o senso crítico nas pessoas, tanto as crianças como os adultos também, né, de pensar que sempre a IA é uma ferramenta a mais. O primeiro cérebro é a gente. Receber a resposta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é questionar. E a gente tem que ensinar eles a como questionar. Aqui no Brasil, a Uhum, gente ainda não tem políticas públicas que coloquem isso como educação nas escolas, mas a gente vê outros países que já trabalham com isso há mais tempo, como a China, que já é comum. Tipo, tratar como IA é para toda a população, independente da idade. Então, já tem todo o direcionamento para as pessoas saberem aonde buscar as informações, como questionar, seja de uma fonte, se o filme é verdadeiro ou não, até mesmo na questão que a gente vai passar agora, política. Será que aquela fonte é verdadeira ou não? Esse vídeo é IA ou não? uhum. Vamos usar o senso Muito crítico e bom. vamos usar as ferramentas disponíveis para questionar sempre. É só isso. Obrigada, Brenda. Muito bom. Então, pessoal, se Brenda e Jéssica puderem me ajudar a responder o chat, porque agora ficou o tempinho curto e a gente precisa colocar na tela a avaliação e ainda fazer a nossa foto, né, para todos que estão aqui. Então, Jéssica, você está preparada para a avaliação? Sim, Para quem está aqui com a vamos gente a lá. primeira vez, vai aparecer na tela de vocês uma pergunta sobre a avaliação desse nosso encontro. Isso. Aí aparecendo aí de 5 sendo a melhor nota e um sendo a pior nota.
Gente, enquanto vocês estão respondendo, eu acho que quase todo mundo já respondeu. Eu queria que vocês anotassem na agenda de vocês. Dia 22 de outubro, festa de celebração dos 10 anos da Rede Longevidade aqui em Belo Horizonte. Nós vamos ter uma banda maravilhosa tocando, vamos ter um auditório lindo para nos receber, vamos ter um buffet, enfim, vai ser um evento sensacional. Quem não está em BH, espero que possa estar com a gente. Mas quem está em BH, que está aqui pertinho, que é a maioria das pessoas que nos acompanham, né? Vem celebrar esses 10 anos com a gente. Em breve, a gente vai divulgar todas as informações para vocês, local, horário, mas dia 22 de outubro já é a data certa para o nosso encontro, tá bom? E antes da foto, Brenda, você quer falar? Sim, só para responder de forma rápida, todo mundo aqui no chat, fica tranquilos, a gente gravou a reunião de hoje, vai disponibilizar e todas as IAs que a gente usou vai ter o linkzinho na mensagem para vocês junto com o vídeo, tá bom? Foi Ótimo. isso. E agora eu vou pedir quem puder abrir a câmera para a gente tirar a nossa foto final. Quem tiver disponibilidade, né, de abrir a câmera para esse momento. A gente chegou a ter mais de 30 pessoas na sala, algumas já saíram, mas estamos aqui ainda com a maioria de vocês. Então, quem puder, vai ser um prazer sair aqui na foto, todo mundo junto. Michele, segurando a papada, pode tirar a foto. Oh, meu Deus, Terezinha, só você. Vamos lá, Escondendo. pessoal. Sorriso no rosto. Ai, ai. Muito bem. A Jéssica vai falar quando tiver acabado. Prontinho. Prontinho, gente. Ó, Tchau. super beijo para todo mundo. Mais uma Beijo vez, pra obrigada a você, cada um que Michele. esteve presente Até aqui. mais, A até Helena, a mais. Brenda. Gente, amei, foi incrível. Muito obrigada, viu? Também. Um beijo para Obrigada. todas vocês aí, uma Excelente. ótima Beijo. tarde aí para todos. Deixaram a minha tarde chuvosa um pouco mais colorida. Ah, que lindo. Ah, Oh, Obrigada, Lu. se Obrigada. cuidem. Você Aqui em também. Porto Alegre gente. só Até chove mais, gente. chuvisquinho. Se cuidem. Um beijo em cada uma de vocês aí, uma ótima tarde. Muito grata aí Beijo, por tudo, Nancy. hein? Tchau, 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 Michele. tchau. Tchau, tchau.